Olá, sou Janice Merico, assistente social. Tive a oportunidade de ministrar o módulo 4, que trata sobre o PAEF e PAEF, com ênfase no plano de acompanhamento familiar individual. Sabemos que a partir de 2005, o Sistema Único de Assistência Social instituiu em todo o Brasil os equipamentos sociais da assistência social, em especial o CRAS, que trabalha prevenção e proteção, e o CREAS, que trabalha então com os serviços de violação de direitos, atendimento a mulheres vítimas de violência, atendimento a crianças e adolescentes envolvidos também com violações de direitos. Trabalhamos também com a questão do idoso que sofre maus tratos, contra a violência na prevenção, contra a violência à pessoa idosa. E são equipamentos hoje de referência em todo o Brasil, em todos os municípios, onde a população usuária desta política pública procura para que ele tenha um atendimento e a sua proteção social garantida pelo Estado. Na questão do PAEF, ele é um serviço de porta de entrada do atendimento das famílias, é um serviço ofertado nos CRAS, nos Centros de Referência da Assistência Social, e é um serviço que ele trabalha com um acompanhamento familiar. Ele realiza, então, um trabalho social com famílias, que é organizado e executado pelos psicólogos assistentes sociais, que atuam nesses equipamentos de CRAS e que tem como objetivo principal o acompanhamento, atendimento das famílias, inserção nos serviços também de convivência e fortalecimento de vínculos. Ele tem como principal objetivo fortalecer vínculos familiares e comunitários e garantir a proteção social a famílias que ainda por uma situação de vulnerabilidade social não tiveram uma situação de violação de direitos. Quando nós falamos na média complexidade, na questão da violação de direitos, nós temos os CREAS, os Centros de Referência da Assistência Social. Nos CREAS, o principal serviço é o PAEF. Esse serviço ele também tem como objetivo principal o acompanhamento das famílias. No entanto, daquelas famílias que por alguma circunstância da vida tiveram uma violação de direitos. Essa violação de direitos é identificada pela equipe técnica também psicossocial, formada por psicólogo assistente social, que faz todo um trabalho de acompanhamento dessa família, desse indivíduo inicialmente, amplia para um acompanhamento familiar, no sentido da superação do ciclo de violência. Com os SUAS, avançamos na constituição dos CRAS e CREAS como equipamentos importantes da política de assistência social. O CRAS como equipamento de proteção social básica, que trabalha a prevenção e proteção, e o CREAS como referência no atendimento das violações de direitos. Nesses equipamentos, serviços importantes são executados pela equipe técnica psicossocial, como já citado. No PAEF, psicólogo e assistente social, um trabalho psicossocial de fortalecimento de vínculos. E no CREAS, então, no equipamento executado o PAEF, um serviço, então, executado por psicólogos e assistentes sociais que trabalham no sentido de cessar ciclos de violência. Tanto no PAEF quanto no PAEF, nós temos o trabalho social com famílias. Esse trabalho social com famílias, ele exige na política de assistência social e utiliza como um dos principais instrumentos de trabalho o plano de acompanhamento familiar. Este plano de acompanhamento familiar ele é um instrumento utilizado pela equipe técnica em conjunto com a família para poder identificar quais são as potencialidades dessa família, quais são as vulnerabilidades e de que forma, em conjunto, equipe técnica dos equipamentos, CRAS, o CREAS, PAEF e o PAEF, conjuntamente com a família, vão traçar algumas estratégias para a superação ou fortalecimento desses vínculos. É necessário que também as equipes trabalhem instrumentos de planejamento do trabalho das equipes. Nesse planejamento dos equipamentos e dos serviços, é fundamental pensar, dialogar e avançar nas equipes a questão da acolhida inicial dos usuários nos equipamentos, utilização da escuta qualificada como um instrumento fundamental no processo de interpretação, análise e processo de acompanhamento da família. Também é necessário que esta equipe possa fazer as suas reuniões de equipe semanal, quinzenal ou mensal, conforme as demandas do próprio equipamento. Nessas reuniões de equipe, a equipe vai poder rever procedimentos e fluxos, qualificar a oferta de serviço e também fazer análise desses acompanhamentos das famílias. Além da reunião de equipe, nós temos os estudos de caso, que são fundamentais na identificação de situações de algumas famílias que precisam de uma devida atenção ou maior atenção da equipe técnica para a superação das situações de violação de direitos. É importante destacarmos que tanto o PAEF quanto o PAEF
existe um trabalho bem importante de referência e contra-referência. Em que sentido? Eu posso acolher uma família no PAIF por uma situação de fragilidade de vínculo familiar, a equipe faz o acompanhamento, no decorrer do acompanhamento identifica a necessidade de um atendimento de PAEF em função de uma violação de direitos e referencia para que a equipe, então, da média complexidade faça a intervenção daquela dada situação de violação de direitos. Quando a equipe do PAEF, a partir de alguns meses ou um tempo de acompanhamento, perceber que aquele ciclo de violência já se rompeu, já não existe mais, já não está mais presente naquela família, o PAEF referencia novamente, contra-referencia, para o acompanhamento novamente do PAIF, caso avaliarem as duas equipes necessário essa continuidade do acompanhamento. Tanto o PAIF quanto o PAEF, na política da assistência social, são serviços que têm como foco o acompanhamento familiar, como eixos a família e como eixo o território que essa família vive. Quando falamos em família, nós estamos falando nos diferentes arranjos, formas, configurações que hoje compõem as famílias brasileiras. Essas famílias, quando chegam nos equipamentos, elas precisam ser identificadas na sua composição, na sua organização, para que a equipe técnica possa, diante dessa condição e dessa organização da família, poder fazer então esse acompanhamento. Estamos vivendo uma mudança demográfica no Brasil e nos estados brasileiros, onde a população idosa em 2025 será a maior população, tanto do Brasil quanto aqui no estado de São Paulo também, e a assistência social, enquanto uma política pública que tem o foco no trabalho com famílias, precisa se preparar para esse atendimento, tanto no fortalecimento do vínculo familiar também de pessoas idosas como membro das famílias brasileiras, pela política e pelo serviço do PAIF, como também se preparar para o atendimento das violações de direitos hoje praticadas contra a pessoa idosa. Quando nós falamos em família, é fundamental que a equipe técnica desses equipamentos e desses serviços faça leituras constantes, estudos teóricos também, para poder conhecer esse contexto do trabalho social com famílias, e nesta família, uma família com um ciclo bastante intergeracional, com várias faixas etárias, uma população idosa hoje presente, que também tem sofrido violações de direitos. Quando nós falamos, então, no território, nós precisamos compreender, enquanto equipes de PAIF e PAEF, que todas essas famílias que nós atendemos nos serviços e que estão sob o nosso acompanhamento, elas trazem vulnerabilidades sociais, fragilidades de vínculos, que têm uma relação direta com o local onde elas moram. Quando nós falamos em território, quando nós falamos em locais onde elas moram, nós estamos falando em relações que elas estabelecem no seu território. Então, eu não estou falando em local, em espaço geográfico, simplesmente localizando geograficamente. Eu preciso conhecer aquela localidade geográfica onde aquela família reside, mas, além disso, quais são as relações sociais que se estabelecem lá. Como que essa família se relaciona com a vizinhança? Como que ela se relaciona com a associação de moradores lá presente? Como que elas se relacionam, se ela conta com serviços públicos ou a presença do Estado naquele local? Quais são as situações de violação de direitos que estão presentes naquele território? Quais são as potencialidades que aquele território oferece para essa família? O PAIF trabalha com atendimentos, acompanhamento familiar, também trabalha com ações comunitárias e oficinas com famílias. As ações comunitárias no PAIF são fundamentais para a gente poder se aproximar enquanto equipe técnica dos territórios onde essas famílias vivem. As ações comunitárias, elas devem ser planejadas, quando nós falamos em planejamento de PAIF, com as lideranças comunitárias de cada comunidade, de cada bairro, de cada localização, para que eles possam levantar também quais são as demandas que se apresentam naquele território, e a partir dessas demandas a equipe técnica do PAIF poder realizar essas ações comunitárias diante da demanda de fato que aquela comunidade traz, e não dos interesses ou das demandas que muitas vezes a equipe técnica identifica como demandas de um território que ela conhece de fora, que ela não vivencia, que é um território onde ela não pisa e que muitas vezes ela deixa de ouvir a própria comunidade. Diante desse contexto, quando nós falamos tanto em PAIF quanto em PAEF, tem uma outra questão bastante importante, que é a questão
dos mapas falados. É a gente poder trazer para conhecer o território onde as famílias moram, as famílias e o mapa daquele território para que as famílias falam a partir do local onde elas vivem. Então, crianças, adolescentes, adultos, idosos, e elas poderem situar o local, porque muitas vezes o que o profissional enxerga de fora daquele território talvez não seja o que é a prioridade para as pessoas que lá vivem. E como que elas entendem aquele território? Talvez eu, profissional, entenda como um local de violação de direitos, mas a comunidade não vê como violação de direitos, ela vê numa outra perspectiva. Então é importante que a gente utilize também do instrumento no planejamento dos serviços de PAIF e PAEF do mapa falado, que é um momento, né, que é uma estratégia, um instrumento importante em que a comunidade é ouvida sobre o local onde ela vive, sobre o local onde ela mora e ela possa falar sobre esse lugar que é o chão onde ela pisa. Tanto o PAIF quanto o PAEF são serviços que exigem todo um trabalho de uma equipe técnica. Essa equipe técnica ela conta com psicólogo assistente social na execução do serviço, mas também contam nos equipamentos de CRAS e CREAS com uma coordenação. Esta coordenação é um técnico de referência, conforme a resolução 17 de 2011, que tem uma função importante de articular essas atividades e ações nos territórios, além de fazer todo o planejamento com essa equipe técnica. É fundamental que os municípios, nos seus equipamentos de CRAS e CREAS, contem com esse profissional que coordena esses equipamentos. Desta forma, a equipe técnica vai ter mais autonomia e liberdade de executar o serviço e também a equipe vai ter um planejamento mais adequado para poder executar com maior eficiência o contato com essas famílias e com as demais políticas públicas e com o sistema de justiça e com os demais sistemas ao qual ele tem uma relação direta no acompanhamento familiar. Esse coordenador de equipamento, ele precisa ser um profissional, conforme eu já citei, da resolução 17, no entanto, não só com aquela formação específica, mas também com uma experiência em trabalho em grupo, coordenação de equipe e todo um preparo para fazer a gestão junto com a equipe técnica. Então, é de extrema importância que a gente observe também a importância de ter esses coordenadores. Eu agradeço a oportunidade, desejo a todos uma execução bastante qualificada de PAIF e PAEF. Espero que toda essa temática trabalhada no módulo 5 possa vir a contribuir no cotidiano de trabalho de vocês.